Parece algo de Jornada nas Estrelas. Uma arma chama laser futurista, mais potente que tudo já visto, disparando à velocidade da luz e abatendo um alvo que ainda está a quilômetros de distância. Lasers deixaram de ser só ficção científica e agora estão no centro de uma corrida global por armas de energia dirigida mais poderosas e precisas. China, Rússia, Israel e Reino Unido participam desse jogo. Mas com o Songbul, o novo canhão laser da Marinha dos Estados Unidos, os americanos provavelmente acham que já venceram. Eis o motivo. Songbul contará com um laser de 400 kW. Isso é um grande avanço em relação ao seu irmão mais velho, o Helios, de 60 kW. Essa energia extra permitirá que ele atinja alvos maiores e mais resistentes, mais rápido e de mais longe. Com a evolução da guerra moderna, essas armas são essenciais para que embarcações enfrentem ameaças aéreas como enxames de drones e mísseis em aproximação. Interceptadores tradicionais custam milhões, enquanto um disparo do Songbul pode custar só $1. É provável que países do mundo todo prestem atenção a isso. Mas será que ele é tudo isso? Com o Songbul em desenvolvimento, isso é o que sabemos até agora. Provavelmente não é necessário ressaltar que as águas geopolíticas ficaram um pouco agitadas ultimamente. Segundo o relatório de pesquisa do Congresso, cresce a preocupação nos últimos anos sobre a sobrevivência dos navios da Marinha dos Estados Unidos. China e outros países possuem muitos drones e mísseis antinávio. A Marinha da China tem se modernizado constantemente há décadas e agora é um adversário formidável. Segundo o Congresso, já se debateu se navios de superfície dos Estados Unidos talvez precisem ficar fora do alcance dessas armas em futuros conflitos. E claro, a China não é mais a única ameaça. Até agora, duas limitações principais afetavam a Marinha dos Estados Unidos: a capacidade limitada dos seus paióis. Em resposta a ameaças aéreas, os navios de superfície são limitados pela quantidade de mísseis superfície-ar que podem carregar. E em segundo lugar, ao custo de neutralização extremamente desproporcional. Um veículo aéreo não tripulado, também conhecido como drone, pode ser fabricado por um custo muito baixo, mas pode custar literalmente uma fortuna para derrubá-lo. E vamos entrar em todos esses detalhes mais adiante. Nem preciso dizer que esses problemas não são exclusivos da Marinha dos Estados Unidos, e a solução para eles também não é. É a mesma solução que está sendo explorada por governos do mundo todo. Lasers, ou armas de energia dirigida de alta potência, já vem recebendo investimentos da Marinha dos Estados Unidos há algum tempo. O interesse deles vem desde a Iniciativa de Defesa Estratégica de Ronald Reagan. Lançada em 1983, a proposta era criar um sistema de defesa antimísseis espacial com uma rede de lasers para proteger os Estados Unidos de ataques nucleares. A imprensa chamou o projeto de Guerra nas Estrelas. Isso fazia parte de um futuro que ainda parecia muito distante, e realmente era, e também foi, financeiramente e na prática, um tanto fracassado. Aprendemos algumas coisas interessantes, mas não entregou o que prometia. Ainda assim, foi o começo de um longo flerte com as armas a laser. No fim dos anos 1990, Estados Unidos e Israel criaram um laser tático de alta energia para uso militar chamado Nortus. Esse usava um laser químico, que obtém energia de reação química. Mas, em 2005, após acumular custo de $300 milhões, o projeto foi encerrado. A arma foi criticada por ser grande, cara e difícil de implantar. Outros programas de laser surgiram e sumiram, já que lasers químicos causavam muitos problemas. Apesar da potência de megawatts, eram logisticamente um pesadelo. Dependiam de grandes tanques de combustível perigoso, gerando plumas de exaustão nocivas. Isso não era o ideal, sobretudo em ambientes móveis como navio ou veículo. Uma solução muito melhor parecia estar na eletricidade. Um feixe seria gerado e amplificado através de fibras finas de vidro. Lasers de fibra são menores, mais seguros e ideais para uso móvel, sendo alternativa aos produtos químicos. Eles podem não ter a potência dos lasers químicos, mas, em teoria, são bem mais fáceis de implantar. Pense mais em ponteiro laser do que em raio da morte. Mais ou menos, o maior desafio era gerar potência suficiente com o laser de fibra. No final dos anos 2000 e início dos anos 2010, pesquisadores passaram a criar feixes combinados e sistemas de matriz com a potência de vários lasers menores.
E é aqui que os avanços tecnológicos estão acontecendo agora. Mas, independentemente do que veio antes, Songbó tem potencial para superar seus predecessores. Ele foi projetado em resposta direta ao aumento das ameaças aéreas, como drones, projéteis e mísseis hipersônicos. É uma continuação do Hélios da Marinha, arma laser de alta energia já implantada no destroyer classe Arleigh Burke. Mas enquanto o Hélios pode disparar a cerca de 60 kW, Songbó terá um poder de fogo muito maior, em torno de 400 kW. Ele combina vários módulos de laser de fibra de 50 kW em um único feixe, mas não basta apenas unir mini lasers. Para funcionar de forma eficaz, as diferentes ondas de laser precisam estar precisamente alinhadas e sincronizadas. Se as ondas estiverem até mesmo um pouco desalinhadas, a qualidade do feixe coletivo é comprometida. Songbó vai contornar isso usando um conjunto de controle de feixe que combina opticamente os vários lasers em um único feixe forte. Na prática, é como ter um único laser gigante, mas é bem mais fácil de manter e gerenciar. Assim, aumenta-se a potência sem perder a qualidade do feixe. Em distâncias longas e alvos rápidos, essa precisão é essencial. Lasers como Songbó geram muita energia e a concentram em uma pequena área para destruir alvos. Como já dissemos em outros vídeos, é o mesmo princípio do famoso e possivelmente apócrifo raio de calor de Arquimedes. Isso usava espelhos ou vidro para refletir e focar a energia do Sol nos navios atacantes, incendiando-os, se é que realmente existiu. Já faz tempo desde então, mas não estamos tão longe. Em vez de espelhos, Songbó usará a tecnologia de laser de fibra citada antes. Isso basicamente utiliza fibras de vidro finas, impregnadas com metais de terras raras, como o itérbio. O itérbio, que para mim era novidade, para gerar um feixe. A tecnologia de fibra demonstrou melhor foco com a precisão exigida em armamentos a laser. E assim, quando esse feixe muito preciso atinge um alvo, ele aplica calor rapidamente. Esse calor pode queimar superfícies, danificar eletrônicos, sensores e causar falhas em componentes. Espera-se que a densidade de potência de um feixe de 400 kW seja capaz de fazer isso com alvos maiores a distâncias mais longas. A principal função de Songbó será defender contra drones e mísseis, mas seus lasers de fibra pulsada também auxiliarão no sensoriamento remoto e iluminação de alvos. É projetado para embarcações navais de superfície, mas também pode ser usado em terra, mostrando grande versatilidade. Parece impressionante, mas é só parte de algo maior. Os lasers estão virando foco de investimento militar. Relatos indicam que o Pentágono investe bilhões em armas de energia dirigida. Marinha, Exército, Força Aérea dos Estados Unidos e Agência de Defesa contra Mísseis investem em lasers de alta energia, micro-ondas e sistemas de energia para o campo de batalha. Em abril deste ano, o Departamento de Defesa apresentou uma proposta de orçamento de 1,5 trilhão de dólares para o ano fiscal de 2027, considerado o maior gasto militar da história moderna. Porque, à medida que mais e mais adversários e potenciais adversários dos Estados Unidos investem em suas próprias capacidades, manter a superioridade passou a ser uma prioridade orçamentária. Jules W. Hirth, III, subsecretário de Guerra e diretor financeiro de Trump, chamou isso de investimento geracional nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Songbó não faz parte desse investimento, mas reflete o contexto mais amplo. Ataques aéreos, como os de enxames de drones, têm sido cada vez mais desafiadores em conflitos externos. Durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, o uso de drones evoluiu constantemente. Juntamente com isso, mísseis hipersônicos, especialmente aqueles desenvolvidos pela China, foram descritos como uma grande ameaça aos Estados Unidos. A tecnologia militar precisa se adaptar e sobreviver, e assim, Songbó se tornará um elemento, embora bastante poderoso, dessa estrutura defensiva tão necessária. A Marinha dos Estados Unidos investiu quase 30 milhões de dólares no projeto, financiado pelo Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Em junho de 2025, foi anunciado que o contrato havia sido concedido à Coherent Aerospace and Defense, em Murrieta, Califórnia. Logo após, a divisão foi vendida ao investidor privado Advent International.
Agora renomeada para Athlon, a empresa está focada nesse setor em crescimento, óptica de precisão e sistemas a laser para aeroespacial e defesa. O novo site a apresenta como empresa que capacita combatentes com soluções avançadas de energia dirigida para neutralizar as ameaças atuais. Além do discurso de marketing, Songbol tem vantagens reais em relação a outras soluções. Veja os principais prós. Já discutimos o feixe de 400 kW. Atingir essa potência elevaria muito o alcance e o poder destrutivo. Ela talvez consiga eliminar ameaças que outros sistemas não conseguem. Essas ameaças incluem veículos planadores hipersônicos, rápidos demais para interceptadores, e mísseis de cruzeiro reforçados, que lasers fracos não conseguem deter. Estima-se que pelo menos 300 kW sejam necessários para queimar a estrutura de um míssil de cruzeiro em voo, tornando o laser Songbol plenamente capaz. Agora, isso ainda precisa ser comprovado. Tudo isso ainda é só uma aspiração, mas é o que temos até agora. Em seguida vem a questão do custo-benefício. Guerras são extremamente caras. Como você já sabe, está assistindo ao Mega Projects. Caramba, é caro! Pesquisas realizadas como parte do projeto Costs of War da Universidade Brown estimaram que os gastos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, de outubro de 2023 a 2025, chegaram a algo entre 31 e 33,7 bilhões de dólares. A Marinha gastou cerca de 2 bilhões de dólares em munições ao combater ataques de mísseis e drones dos Houthis no Mar Vermelho e Golfo de Aden. O mais irritante é que as ameaças enfrentadas por eles podem ser realmente baratas. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, drones que custam algumas centenas de dólares conseguiram destruir sistemas de combate que valem milhões de dólares. Mesmo as opções de drones mais caras exigem um gasto enorme para serem neutralizadas. Um drone iraniano de ataque suicida, como o Shahed 136, pode custar entre 20 mil dólares americanos e 50 mil dólares americanos, mas os mísseis interceptadores necessários para derrubá-lo custarão milhões aos Estados Unidos. E é aqui que o Songbol e outras armas a laser podem fazer toda a diferença. Energia dirigida é muito mais barata por disparo em comparação com interceptores tradicionais. Songbol custa algo entre 1 e 10 dólares por disparo, porque sua única munição é eletricidade. Essa fonte de energia traz outra vantagem. Enquanto durar o fornecimento de energia do navio, ele pode continuar operando. Com capacidade praticamente ilimitada de disparos, não há risco de faltar mísseis. Logisticamente é muito mais fácil. Em contraste, uma bateria de mísseis Patriot, por exemplo, normalmente contém entre 6 e 8 estações de lançamento, cada uma capaz de carregar 16 mísseis PAC-3 ou 4 PAC-2. Ela possui até 120 mísseis prontos para disparo, dependendo da configuração. E claro, no mar, o espaço é muito limitado. Uma embarcação de superfície só pode carregar um número limitado de interceptadores. Ficar com pouca munição também é conhecido como ficar Winchester. Navios com o sistema de combate Aegis, o escudo tradicional da Marinha dos Estados Unidos, geralmente levam até 96 mísseis. Isso pode parecer muito, mas é uma limitação conhecida. Quando acabam, acabaram. E tem mais uma coisa a favor de Songbol também. Diante de ameaças, armas a laser são rápidas. Enquanto mísseis ou balas levam segundos para alcançar seus alvos, o Songbol é instantâneo. Assim que é disparado, já chegou. Diferente das armas comuns, você pode disparar várias vezes, sem recarregar ou esperar. Isso é útil quando há vários projéteis vindo e você quer avançar para o próximo. Na guerra moderna, a quantidade costuma prevalecer sobre a qualidade. Lançar um grande enxame de drones, iscas ou projéteis é uma maneira eficaz de sobrecarregar completamente as defesas. Isso é o que os estrategistas chamam de ataques de saturação. Há alvos demais para lidar ao mesmo tempo, sem tempo para recarregar ou mudar o foco, e os mísseis acabam rapidamente. Mas em teoria, enquanto houver energia elétrica, as armas de energia dirigida poderiam continuar funcionando. No entanto, precisamos ter muito cuidado para não superestimar isso. Um laser de alta energia ainda precisa de tempo para desativar um alvo e passar para o próximo, então ainda há um limite para o que pode ser alcançado em um ataque de saturação grande o suficiente.
Mas com mais de uma arma a laser, a vantagem seria bastante significativa. Armas de energia dirigida podem manter o feixe no alvo e segui-lo mesmo em movimento. Há rumores de que Songbo poderá destruir mísseis hipersônicos. Esses são realmente uma pedra no sapato para defensores como os Estados Unidos. Mísseis hipersônicos voam acima de Mach 5 e mudam de curso de forma imprevisível, o que dificulta sua interceptação, diferente de um míssil balístico em aproximação. Sistemas convencionais de defesa aérea rastreiam e calculam facilmente a trajetória futura, que costuma ser previsível. Eles então lançam um interceptador para encontrá-lo no ponto em que ele provavelmente estará. Mísseis hipersônicos, porém, são mais rápidos e alteram o curso durante o voo, dificultando muito o cálculo de sua trajetória. Em teoria, a combinação vencedora de Songbo de alta potência, engajamento na velocidade da luz e capacidade de disparo contínuo pode acabar fazendo a diferença. Agora, é claro, até agora só falamos dos prós. Mas e os contras? Porque, por mais legal e futurista que pareça, Songbo ainda tem suas limitações e seus críticos. E pode apostar que estamos prestes a falar sobre eles. Agora, um dos principais obstáculos para qualquer arma a laser é a própria natureza. Névoa, neblina e chuva podem absorver e dispersar a luz, difundindo o feixe do laser. O mesmo se aplica à fumaça, partículas de sal e se usado em terra, poeira e areia. Portanto, essa não é uma solução para todas as condições climáticas e, com o tempo, embarcações inimigas no mar poderiam até ser equipadas com dispositivos que geram fumaça ou outros elementos de ocultação para se protegerem. Seria uma forma fácil de neutralizar um laser. Condições extremas do mar são problemáticas, pois lasers exigem linha reta de visão, algo difícil com a água em constante movimento. Mares agitados e ondas podem facilmente interromper um feixe, principalmente a longas distâncias. Até a vibração de um navio pode causar dificuldades. Lasers de alta energia exigem precisão, mas a operação de um navio é bastante instável. Além das ondas e do movimento do oceano, você tem as vibrações dos motores e das máquinas a bordo. Manter um travamento estável no alvo, levando todas essas coisas em consideração, vai ser realmente bastante difícil. E na prática, o céu, ou melhor, a linha do horizonte, é o limite. Um laser é inteligente, mas não pode simplesmente contornar o horizonte. Há uma limitação física clara em relação a um sistema de combate como o Aegis. Outra desvantagem dos lasers de alta energia é o florescimento térmico. Isso ocorre quando um feixe de laser contínuo aquece o ar ao redor, desfocalizando e reduzindo sua eficácia. O problema é maior quando os alvos vêm de frente, em linha reta, o chamado ataque frontal em linha reta. Em momentos como esse, o feixe precisa se manter em uma direção por um longo tempo. Armas a laser mais potentes enfrentam mais problemas, o que pode ser um grande desafio para o Songbo de 400 kW. Operacionalmente, toda essa potência é uma faca de dois gumes. Já falamos sobre as vantagens de uma arma que pode funcionar a partir do fornecimento elétrico de um navio. Como eu disse antes, enquanto durar o fornecimento de energia do navio, ela pode continuar funcionando. Lasers de alta potência exigem fornecimento elétrico robusto e resfriamento avançado. Grande parte da energia gerada é perdida como calor que precisa ser dissipado, caso contrário a arma será danificada e deixará de funcionar. Controlar a temperatura de armas de energia dirigida é essencial. Isso requer um sistema de resfriamento especializado, o que demanda muito da energia do navio, especialmente quando já priorizam radar e propulsão. Como escreveu o jornalista Charles Mitchell, o desafio é fazer um navio de guerra atuar como usina de energia estável e dissipador de calor, operando sensores, sistemas de combate, cargas de hotelaria e outros auxiliares. Ele diz que a limitação do emprego de lasers em combate não será pelo tanque de combustível, mas pela capacidade elétrica e térmica do navio. A eficácia de um laser disparado continuamente depende da rapidez na dissipação do calor acumulado. Segundo um relatório da indústria naval, até a Marinha considera que a frota de destroyers classe Arleigh Burke atingiu seu limite de crescimento. Isso levanta dúvidas sobre como navios antigos lidariam com as grandes demandas elétricas e de resfriamento do Songbo.
E esse parece ser um desafio do qual a Marinha dos Estados Unidos está bem ciente. Já estão em desenvolvimento embarcações de superfície de próxima geração, com projetos para geração de energia expandida que acomodarão armas de energia dirigida. Em dezembro de 2025, Donald Trump anunciou que a Marinha desenvolveria uma nova classe dos maiores encouraçados já construídos. Espera-se que o primeiro, o USS Defiant, esteja pronto no início da década de 2030. De acordo com os planos, o Defiant será movido à energia nuclear para fornecer à frota da Marinha, aspas, um aumento significativo no poder de combate por meio de maior autonomia, velocidade superior e sistemas de armas avançados necessários para as guerras modernas. Nesses planos, o couraçado classe Trump deve contar com 2 lasers navais de 300 ou 600 kW e outros sistemas para ofuscamento óptico e interrupção de sensores. Se você quiser saber mais sobre isso, pode sempre procurar depois o nosso vídeo sobre esse assunto. Nem preciso dizer que muita coisa disso ainda precisa ser confirmada. Armas de energia dirigida foram descritas como centrais no projeto do navio classe Trump, mas sempre enfrentaram obstáculos que dificultam seu desenvolvimento desde os anos 1980. Até um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso reconhece o velho ditado: lasers estão sempre a X anos no futuro. No ano passado, o almirante Darrell Cordall, comandante da Marinha, afirmou que a instituição deveria se envergonhar do lento progresso com essa tecnologia. Apesar da teoria ser relevante, ele acredita que os Estados Unidos ainda não estão prontos para usar lasers, que prometem muito, mas ainda não são viáveis para neutralizar mísseis. Em 2024, no simpósio, o contra-almirante Fred Paul afirmou que a Marinha costumava prometer muito e entregar pouco. Segundo ele, eles não tinham capacidade para entregar essa tecnologia. Tudo isso soa muito familiar. Em março deste ano, um relatório mostrou que o exército dos Estados Unidos iria cortar drasticamente um sistema de laser de 300 kW desenvolvido há anos. Apelidado de Valkyrie, o sistema de laser de alta energia para capacidade de proteção contra fogo indireto, que nome, hein? Era uma arma laser montada em um caminhão, projetada para proteger contra foguetes, artilharia e morteiros, além de drones. Ele estava em desenvolvimento com a Lockheed Martin desde 2023. Inicialmente, seriam 2 protótipos, com chance de mais 2, mas o número foi reduzido para 1. Mas a poucos meses da entrega, com testes e protótipo em andamento, o projeto foi aparentemente engavetado. O Exército decidiu não enviar o protótipo às unidades, mas usá-lo para orientar o novo sistema conjunto de armas a laser. Essa iniciativa de laser é uma parceria entre o Exército e a Marinha dos Estados Unidos. Isso deve permitir que usem pesquisas anteriores para criar um sistema de 150 kW, possivelmente expansível. Mas, nos bastidores, há rumores de que aquele com o nome absurdamente longo foi discretamente engavetado porque seus objetivos eram simplesmente ambiciosos demais. Segundo os planos, os protótipos seriam enviados às unidades apenas se os testes fossem bem-sucedidos. Segundo relatos, em testes reais com poeira, fumaça e distorção atmosférica, a arma não cumpriu o prometido. Em 2024, a Força Aérea dos Estados Unidos encerrou o programa SHIELD, que buscava instalar lasers de alta energia em pods em aeronaves de combate. Na época, o Dr. Ted Oretz, do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos, afirmou que não havia planos para novos testes e avaliações. SHIELD parece que já tinha sido afetado por vários desses problemas mencionados. Problemas técnicos, calor excessivo e ambientes hostis levantavam dúvidas sobre a maturidade da tecnologia para aplicação prática. Isso não significa que o conceito de armamento a laser está sendo descartado. Apesar do que dizem, até a Força Aérea parece pronta para tentar de novo, com financiamento solicitado para o ano fiscal de 2027, mas isso mostra que nem toda iniciativa com laser vai realmente decolar. Para que o Songbird decole, ele vai precisar provar seu valor. Quase 30 milhões de dólares. Apesar dos problemas das armas a laser, seu desenvolvimento ocorre mundialmente. Os Estados Unidos não são a única potência nessa corrida futurista. Se você é visitante frequente do Mega Projects, seja bem-vindo de volta. Talvez lembre do vídeo sobre o Laser Dragonfire do Reino Unido.
Assim como o Songbul, o Dragonfire foi feito para combater drones, mísseis e projéteis, e também usa tecnologia de laser de fibra de estado sólido. O desenvolvimento do Dragonfire recebeu um financiamento de 100 milhões de libras. Esse dinheiro foi obtido junto ao Ministério da Defesa britânico e investidores privados em nome da Marinha Real. E já há muito mais de onde isso veio. O financiamento para o Dragonfire continua chegando. Felizmente, em uso, ele deve ser barato, custando cerca de 10 libras, pouco mais de 13 dólares por disparo. Nós conhecemos o Dragonfire desde sua primeira apresentação em 2017, mas a Covid atrasou um pouco as coisas. Então seus primeiros testes aconteceram em 2020. Alguns anos depois, em 2024, ele conseguiu atingir com sucesso um alvo aéreo durante um exercício. Lá, no campo de testes das Hébridas, na Escócia, a arma derrubou drones voando a 650 km por hora, o dobro da velocidade de um carro de Fórmula 1. Aliás, o Ministério da Defesa evita revelar detalhes sobre a operação do Dragonfire, que deve ser instalado em um Destroyer Type 45 da Marinha Real em 2027. Por isso, seu alcance exato segue classificado. Segundo descrições oficiais, sua precisão equivale a acertar uma moeda de 1 libra, tamanho similar ao euro ou a moeda de 25 centavos dos Estados Unidos a 1 quilômetro de distância. Ela consegue gerar 50 kW de potência, menos que o objetivo do Songbul, mas isso pode ser ampliado futuramente. O Songbul também usará múltiplos lasers de 50 kW, semelhante ao Iron Beam de Israel, chamado Laser Dome. Criado pela empresa de defesa Rafael, este sistema usa laser de alta energia de 100 kW. No marketing sofisticado da Rafael, eles afirmam que o Iron Beam redefine a guerra moderna. E, bom, talvez realmente redefina. Segundo relatos, o Iron Beam é capaz de superar os desafios atmosféricos enfrentados por outras armas a laser. Com lasers, quanto maior o feixe, maior a interferência atmosférica que você provavelmente vai enfrentar. O Iron Beam dispara centenas de pequenos feixes do tamanho de uma moeda, que convergem no alvo até danificá-lo ou destruí-lo. Alega ter custo quase zero por interceptação, seja lá o que isso signifique. E, significativamente, agora está em funcionamento. Em dezembro de 2025, o Iron Beam foi oficialmente implantado nas forças de defesa de Israel após mais de uma década de desenvolvimento. Em março de 2026, imagens nas redes sociais pareciam mostrar o Iron Beam interceptando um drone do Hezbollah. O presidente da Rafael, Yuval Steinitz, afirmou: Israel é o primeiro país a transformar tecnologia de laser de alta potência em um sistema plenamente operacional e realizar interceptações reais em combate. Até agora, o Iron Beam foi usado principalmente em terra, já que Israel se concentra nas ameaças de foguetes de curto alcance. Mas ele também será estendido para navios. No ano passado, um representante da Rafael confirmou que eles estavam realizando testes no mar. Além disso, eles têm sido bastante reservados por razões de segurança. Então Israel pode ser o primeiro, mas não será o último. Além disso, logo atrás deles estão Coreia do Sul, Rússia, Ucrânia, Índia e Japão. Todos desenvolvem variações do mesmo tema. No ano passado, a China revelou sua própria arma naval, a L-URSS Lu-1, uma arma laser de alta energia que estaria em testes avançados. Ao ler sobre lasers de alta energia, o termo defesa em camadas aparece bastante. Porém, por hora e possivelmente por muito tempo, armas a laser não são solução única para todos os problemas. Simplesmente, há muita coisa envolvida e muitas limitações a serem consideradas. E assim, ela literalmente se tornará apenas mais uma arma no arsenal de um país. Sistemas como o Songbul atuarão com interceptadores já testados, garantindo opções para a tripulação lidar com drones incômodos, mesmo em mares agitados. Da mesma forma, ninguém quer uma situação em que uma embarcação de superfície fique parada e indefesa, porque uma névoa marítima apareceu. Projéteis tradicionais podem ser extremamente caros, mas provavelmente vão continuar sendo usados de alguma forma. Além de atuar com outras armas defensivas, Songbul integrará a família de lasers da Marinha e, se implantado com sucesso, será o canhão principal. Mas também existem outros irmãos menores ali. Veja o Odin, por exemplo. Significa interditor óptico ofuscante.
E no momento em que estamos escrevendo isso, existem 7 sistemas Odin em navios da Marinha. Eles emitem luz infravermelha para confundir os sensores ópticos de drones. Assim, em vez de derrubá-los, fazem com que percam o rumo e caiam. Em maio de 2026, a Marinha anunciou que seu primeiro grupo de marinheiros iniciou um novo treinamento no Laboratório de Integração de Sistemas de Energia Direcionada do Centro de Guerra de Superfície Naval. Lá, eles serão treinados no uso da tecnologia Odin e de armas de energia direcionada. Esse treinamento em lasers demonstra confiança em seu valor futuro. Junto com o Odin, há outro parente mais antigo do Songbow, o Helios. Trata-se de um laser de alta energia com ofuscador óptico integrado e vigilância. Felizmente, ele é chamado simplesmente de Helios. Projetado pela Lockheed Martin, já está em uso no destroyer Arleigh Burke, USS Preble. Como eu disse, o Helios é um sistema de 60 kW, comparado aos 400 do Songbow. Claramente, ele é menos potente, mas o Helios provavelmente não será substituído pelo Songbow. Em vez disso, eles provavelmente vão se complementar, servindo a funções diferentes. Como você provavelmente pode perceber pelo seu nome comprido, de fato, o Helios tem um ofuscador óptico integrado e um sistema de vigilância. Está bem ali no título, não está? Ele pode confundir alvos em aproximação, mas também serve para imagem térmica, visão noturna e Ultra HD, sendo útil para vigilância. Assim como o Songbow, o Helios é construído com vários lasers de fibra. Eles são então combinados por meio da combinação espectral de feixes para formar um único feixe. Como Odin, mas com menos intensidade, pode ofuscar e confundir drones. Porém, ao contrário de Odin, também pode destruí-los. Seu laser elimina pequenos alvos por superaquecimento. Segundo reportagens, é isso que ele tem feito. A Euronews informou que, em março, o sistema Helios do USS Preble derrubou vários drones iranianos. Isso deve ter agradado a Lockheed Martin, mas o Helios não é forte o bastante para enfrentar todas as ameaças da guerra moderna, que evolui rápido. Ele lida com alvos próximos, como drones e pequenos barcos, mas para mísseis ou enxames de drones é necessário mais potência. Por isso, o Songbow. Falta analisarmos mais um membro dessa família, o Hellcat, ou o Programa de Laser de Alta Energia para combate a mísseis de cruzeiro antinavio. Esse é provavelmente o predecessor mais próximo do Songbow, sistema de 300 kW criado para defender embarcações de superfície contra mísseis de cruzeiro antinavio. Em artigo de 2024, na Physics Today, Thomas Carr e James Travis explicaram que um laser de 300 kW pode destruir um alvo com carcaça de alumínio em cerca de 2 segundos e meio. Mas isso é só em teoria, já que Hellcat ainda não foi instalado em nenhum navio. Ele seguirá como plataforma de testes até 2028, quando pode ser substituído pelo mais potente Songbow. Em teoria, o Songbow deve ser concluído até janeiro de 2027. Se for bem sucedido, pode se tornar parte essencial da família de lasers da Marinha dos Estados Unidos. Mas com tantos programas de energia dirigida em andamento e tantos que foram silenciosamente arquivados, nada é garantido. Songbow pode ser a solução completa de 400 kW, que promete ser ou pode ser apenas mais um passo para o próximo projeto de laser. Apesar do desempenho da arma, o principal desafio imediato será integrá-la aos sistemas de bordo dos navios. Lasers mais potentes exigem embarcações avançadas para suprir suas grandes demandas de energia e resfriamento, caso contrário, são ineficazes. Isso nos leva a considerar que futuros navios de guerra podem ser projetados com essa tecnologia. Assim como hoje se considera o armazenamento de mísseis, futuras embarcações de superfície podem ser projetadas com foco em sistemas elétricos e gestão térmica. Veremos. Segundo o escritor Jared Keller, o sonho de uma arma a laser capaz de derrubar mísseis de cruzeiro é quase tão antigo quanto o próprio laser. A história do desenvolvimento de lasers defensivos está repleta de exemplos de programas que chegaram a ser desenvolvidos, mas acabaram fracassando diante das condições do mundo real. É difícil fazer muitas previsões sobre uma tecnologia que ainda é tão facilmente frustrada por fatores como distância e distúrbios atmosféricos.
Mesmo assim, lasers de alta energia como Dragonfire e Helios passaram nos testes, o que incentiva o resto do mundo nessa competição. A corrida global por sistemas de energia dirigida já começou, levando alguns a chamarem este período de Era das Armas a Laser. Isso lembra antigas corridas por aeronaves furtivas e mísseis de precisão. Agora, a questão não é se os lasers chegarão ao setor marítimo, mas quão rápido os países superarão os obstáculos para isso dar certo. Songbol será um deles? Quem sabe? Até vermos isso em ação, ainda está tudo em aberto. Obrigado por assistir.